Majestade, aqui estão os capitães que haveis mandado chamar. Entrai. Mandei-vos chamar para vos encarregar de uma jornada que tenciono mandar fazer do descobrimento das Índias, na qual, a vez de entender, o peso de tamanho negócio não consiste nem na despesa que nele possamos fazer, nem nos riscos que nisso se aventure, senão ao serviço de Deus Nosso Senhor. Majestade, muito me apraz ouvir das vossas sábias palavras uma decisão que já há muito tardava e me levava muito descrente com os murmúrios do velho do Restelo. Meu bom Gama, já te esqueceste que a primeira qualidade da virtude é a prudência? Houve muitos e diversos votos, e os mais foram que a Índia não se devia descobrir. Porque além de trazer consigo muitas obrigações, por ser estado muito remoto de conquistar e conservar, debilitaria tanto as forças do reino que este ficaria sem as necessárias para a sua conservação. Majestade, a glória de Deus é ocultar uma coisa, mas a glória do rei é descobri-la. Não vos esquecereis que demasiado para o Ocidente é Oriente. O Mare Nostrum quebrará todas as correntes e revelará uma terra imensa e desvendará novos mundos. Mas quanto mais sendo descoberta, podia trazer a este reino novos competidores, do qual já tínhamos experiência no que se moveu com o rei Dom Fernando de Castela sobre os descobrimentos das Antilhas, chegando a tanto que viéramos a dividir o mundo em duas partes iguais, para melhor o poder descobrir e conquistar. Mas, senhor meu rei, os tratados não se acordam. Impõem-se. Tendes razão, pois ao lado dessas opiniões que eu considero negativas e que se limitam a defender o status quo acordado entre Tordesilhas, acabou por se impor uma não outra corrente oposta de que eu, vosso rei, já partilhava. Na tradição do meu tio Dom Henrique e do meu pai Dom Fernando, sou de decidir que apressem os regimentos feitos e rumem às Índias, terra de Preste João. Majestade, dilatarei por toda a parte o reino de Portugal e trarei o fruto que compensará tanta despesa. Em boa hora, Deus dará os meios que convirão a bem do Estado, do reino de Portugal e dos Algarves. Senhores capitães, estou cônscio que nosso Senhor Jesus Cristo não vos abandonará às mercês terrenas. E se, por sua vontade, vos levar para junto dele, que vos conceda a remissão plenária de todos os vossos pecados, de acordo com a bula do Papa Alessandro VI, cum caríssimos eximiae devotiones. Amém. Senhor Vasco da Gama, faço de ti capitão-mor da primeira esquadra dos mares das Índias, por seres um homem avisado, de bom saber e de grande ânimo para todos os bons feitos. Majestade, serei eu digno de toda a honra e confiança que em mim haveis depositado? Vinde. Senhor Vasco da Gama, eu, Manuel, rei de Portugal e dos Algarves, chanceler de todas as ordens religiosas e militares, perante Deus Nosso Senhor e os aqui presentes, te faço cavaleiro da muito nobre ordem de Nosso Senhor Jesus. A 8 de julho de 1497, uma esquadra capitaneada por Vasco da Gama sai à Barra do Tejo, roda para Bombordo e durante alguns meses mantém um rumo constante de 180 graus sul.
Preparada num rigoroso secretismo, esta expedição marítima vai revolucionar o comércio mundial, transferindo as linhas tradicionais para o Atlântico. O sucesso desta viagem veio alterar o curso da história tanto no Ocidente como no Oriente. As consequências desta descoberta foram múltiplas. Uma delas, quiçá mais importante em termos científicos, veio a desmentir com 6 anos de atraso que Cristóvão Colombo, ao navegar para o Ocidente, ficou milhares de milhas aquém da verdadeira Índia. Os portugueses foram os primeiros entre as poucas nações europeias a possuir um saber náutico e uma necessária motivação para longas viagens. A vocação marítima de Portugal vinha-lhe de uma situação geográfica atlântica. Voltado ao oceano, em toda a costa do Poente e do Sul, por ele passava um intenso tráfego mediterrâneo, onde dominavam os mercadores italianos e árabes e as grandes frotas do norte da Europa. Os descobrimentos foram um resultado dessa tradição náutica, que se desenvolveu com a escola do Infante de Sagres. Tomada Ceuta, as descobertas nunca mais pararam. Primeiro, a passagem do bujador capitaneada por Gilianas, que abriu novos horizontes científicos e comerciais. Diogo Cão atingiu a Foz do Zaire e, mais tarde, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, que abriu a porta do Oceano Índico, considerado o maior feito de navegação do século XV. A Índia era só uma questão de tempo. Dom João II praticava uma política assente nos conhecimentos adquiridos noutras viagens. E embora a sua intenção prioritária fosse a Rota das Índias, pelo Cabo da Boa Esperança, não deixou de proceder em segredo à exploração marítima para as bandas do Ocidente. Para evitar conflitos, os reis ibéricos firmaram os tratados das Alcáçovas e de Tordesilhas. A terra foi dividida ao longo de um meridiano que passava a 370 léguas a ocidente de Cabo Verde. Os resultados favoreceram Portugal. O rei português acautelou a posse de grandes extensões da América do Sul que no futuro configuraram o Brasil, para além da garantia do monopólio da Rota do Cabo. O rei Dom João II teve a desventura de não ver as naus rumo à Índia. A morte colheu-o 1 ano antes, quando o seu grande sonho estava prestes a realizar-se. A armada, capitaneada por Vasco da Gama, deixa Lisboa com um saber de experiência feito. Aproveitando os conhecimentos náuticos de viagens anteriores, a esquadra foi composta por um novo tipo de embarcações, de bojo saliente, com castelos de proa e popa, que apresentavam nas suas guaritas as famosas bombardas. Estas, com o seu estrondo e poder explosivo, foram de grande utilidade nas muitas ciladas que os portugueses sofreram durante a navegação no Índico. Ao fim de penosos e atribulados 8 meses, a frota portuguesa avista a costa ocidental da Índia. Durante 2 dias, Vasco da Gama percorreu a costa Malabar em busca de uma boa baía, Calicut. Vasco da Gama é talvez a figura da história de Portugal mais conhecida em todo o mundo. Eu penso que é muito razoável que tal aconteça, porque ele simboliza o início de uma nova época. Quando ele saiu do Restelo, no dia 8 de julho de 1497, ele iniciava uma nova fase da história da humanidade, em que foi possível um relacionamento entre todas as partes dessa mesma humanidade. Vasco da Gama era, ao fim e ao cabo, um funcionário superior do rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel tinha decidido, no início do seu reinado, dar continuidade aos projetos de descobrimentos iniciados pelo seu tio-avô, o infante Dom Henrique, que ele muito admirava. Ele, o rei, achava, portanto, que ele estava incumbido de uma missão divina, que era, ao fim e ao cabo, a de conseguir chegar à Índia. Vasco da Gama foi, portanto, o encarregado do rei. Não foi uma figura que tomou a iniciativa de fazer os descobrimentos, ele foi cumprir uma missão do rei. E cumpriu-a bem. Uma missão difícil, porque foi a viagem mais longa que até então se tinha realizado na história da humanidade, é preciso que se diga. Foi uma viagem que durou 2 anos, exatamente, e em que mais de metade da tripulação morreu.
Vasco da Gama foi por isso justamente muito recompensado pelo rei com o título de Dom, com o cargo de almirante, mais tarde o de Conde de Vidigueira. De Vasco da Gama resta hoje muito mais do que a memória dos feitos. Resta, em primeiro lugar, um nome que os seus descendentes usam com orgulho. Embora nem sempre sejam lineares as voltas da genealogia. Esta é a árvore genealógica da família que eu redigi aqui, elaborei aqui há uns anos, com colaboração com a minha mulher e com um amigo meu que se dedicava a assuntos genealógicos e que fez a investigação destes nomes todos, porque não é fácil coligir tudo. Referência obrigatória para todos os portugueses, chama-se-lhe herói ou personalidade exemplar, não isenta de controvérsia, é certo. Vasco da Gama, bem como os títulos para além da aura, é nome que facilmente desperta paixões e pode também despolutar cobiças. Quem representa a família de Vasco da Gama, especificamente, é uma prima minha, que é, digamos, quem tem o direito genealógico aos títulos de Marquesa de Meniza e de Condessa da Vidigueira. Conde da Vidigueira foi o título que Vasco da Gama recebeu na sequência da sua chegada à Índia e, enfim, da sua vida. De modo que ela é a representante genealógica, essa minha prima, de Vasco da Gama. As riquezas e os títulos que as viagens à Índia renderam ao almirante não impediram que, a dado passo, as relações com o rei Dom Manuel se tornassem menos boas. Em 1507, por ordem régia, Vasco da Gama e a sua família receberam ordem de abandonar Sines, ordem que contrariava uma promessa de doação datada de 1499. Não é fácil perceber como Dom Manuel pretendia concretizar uma mercê à custa de uma propriedade de uma ordem militar, quando para isso teria, entre outras coisas, que destronar o comendador local. O que é certo é que a promessa não chegou a cumprir-se, embora tenham sido muitos os benefícios atribuídos ao navegador, que logo em 1508 é autorizado a comprar a alcaidaria mor de Vila Franca de Xira. Poucos anos mais tarde, o rei determina que todos os produtos que vierem da Índia sejam transportados sem pagar direitos nem fretes, com exceção das especiarias, cuja importação tinha sido reservada à coroa. Em 1515, é concedida a Vasco da Gama carta de privilégio de cotada em Nisa. No mesmo ano, Dom Manuel dá-lhe mercê de uma tença de 60.000 reais anuais como almirante da Índia. Estas e outras retribuições não foram, no entanto, suficientes e Vasco da Gama volta a reclamar o título de conde. Em dezembro desse ano, o rei doa a Vasco da Gama as vilas de Vidigueira e de Frades e na posse concede-lhe o título. Aos 29 dias do mês de dezembro, em que se começa o ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1520 anos, em a Vila da Vidigueira, na Casa da Câmara e Variação, sendo chamado... Vasco da Gama recebe, entretanto, outros alvarás complementares e no ano seguinte é notória a ostentação da família por altura do casamento da infanta Dona Beatriz com o Duque de Saboia. Depois da morte de Dom Manuel, com o novo monarca Dom João III sucedem-se os benefícios e as confirmações a Vasco da Gama. Do chumbo em cordões brancos e vermelhos. Rendimentos de ancoragens antecipam acrescentamentos às rendas das praças conquistadas no Oriente. Em 1524 é nomeado governador da Índia e autorizado a fazer pleno uso do título de almirante. Poucos dias antes, o rei tinha-lhe garantido a sucessão do título de conde da Vidigueira na pessoa do seu herdeiro. Na minha família, como em quase todas, penso eu, volto a dizer que uns sabem, outros não, houve realmente de tudo. Houve gente que se distinguiu pela positiva, houve gente também que se distinguiu pela negativa. Eu tenho um trisavô
que espatifou uma enorme fortuna acumulada ao longo de várias gerações e através de uma hábil política de casamentos empreendida pela família até ele, herdou, dizem, enfim, um pouco lendariamente, que ele herdou 7 fortunas, entre mãe, tias, do lado da mãe, do lado do pai, herdou 7 fortunas e as 7 fortunas espatifou numa só geração, portanto, esse distinguiu-se ter-se-á distinguido pela negativa. Muitos outros distinguiram-se pela positiva, outros distinguiram-se de uma forma polémica, o Marquês de Pombal, de quem eu sou descendente por 2 lados, quer a minha mãe, quer o meu pai são descendentes de Marquês de Pombal. É uma figura controversa, polémica, que se distinguiu quer pela positiva, quer pela negativa, não deixou de ser uma figura histórica. Se se refere à descendência, à linhagem direta do Vasco da Gama, eu diria que se distinguiu o quinto conde da Vidigueira, que foi feito primeiro Marquês de Nisa, colaborou com Dom João IV na consolidação da restauração da independência de Portugal, uma vez mais Portugal, e que foi embaixador em França, que era um posto diplomático extremamente importante para ajudar à consolidação da nossa independência. Não eram só as armas que resolviam o problema. Tive depois, e penso que é uma história curiosa que aproveito de contar já, tive depois o 7º Marquês de Nisa, portanto, 6º neto desse primeiro Marquês de Nisa, que foi almirante, foi o único Marquês de Nisa almirante, portanto o único elemento com um título ligado à Casa Gama que voltou a ser almirante depois do Vasco da Gama, que foi almirante do Mar da Índia, e que tem a história curiosa de ter sido o comandante da esquadra portuguesa no Mediterrâneo, quando o almirante Lord Nelson comandava a esquadra inglesa no combate aos franceses, nas esquadras do Mediterrâneo, e que há a história engraçada, depois de alguma conflitualidade nas relações entre os 2 comandantes de esquadras, portanto o Lord Nelson era considerado comandante dos aliados e o Marquês de Nisa, meu quinto avô, era comandante só da esquadra portuguesa, obedecia a ordens do almirante Nelson, as relações nem sempre foram pacíficas. Mas o facto é que no final o almirante Nelson reconheceu grande valor na esquadra portuguesa, sob o comando do meu avô, e resolveu homenageá-lo oferecendo-lhe um banquete a bordo. E mandou servir esse banquete numa imponente baixela de prata, que no fim do jantar, no discurso de saudação ao seu companheiro português, seu camarada português, no brinde, disse que baixela onde o meu querido amigo Almirante Marquês de Nisa jantou, ninguém mais jantará, chamou 4 marinheiros, que pegaram nas 4 pontas da toalha e deitaram a baixela borda fora. Portanto, o banquete tinha sido oferecido no navio. Acontece que o Marquês de Nisa soube mais tarde que o almirante tinha tido aquele gesto grandiloquente, mas previamente tinha mandado colocar umas redes por baixo do seu navio, de modo que no dia seguinte tinha recuperado todas as pratas que tirou ao mar com um gesto grandioso. E então resolveu retribuir com um banquete em terra no seu palácio, junto do que é hoje o Museu do Azulejo, em Lisboa, na Madre Deus, e fez servir o jantar numa baixela de cristal previamente encomendada para aquele banquete. E no final, retribuindo o brinde do almirante Nelson a bordo, disse que em baixela onde o almirante Nelson tinha jantado ninguém mais comeria, chamou 4 dos seus criados, que puxaram pelas pontas da toalha e puseram toda a baixela de cristal no chão, escaqueirada. Portanto, partida à vista do almirante, para que ele não tivesse dúvidas que mais ninguém comia nessa baixela. Penso que foi uma lição de boas maneiras que foi dada ao almirante Nelson. Filho do alcaide de Sines, Vasco da Gama teve uma formação marcada pela Ordem de Santiago. Apesar de ter sido admitido na Ordem de Cristo em vésperas da partida para a Índia. A tradição familiar do serviço real pode justificar em parte porque foi escolhido para esta missão. Há muitos aspectos da vida de Vasco da Gama que ainda são desconhecidos. No entanto, temos já suficientes elementos para definir um perfil genérico do que foi, na sua época, o navegador e o descobridor do caminho marítimo para a Índia.
Vasco da Gama era um alentejano, de uma família oriunda da parte oriental do Alentejo, da zona de Elvas. O seu pai era um homem da Ordem de Santiago, ele também, Vasco da Gama, era um homem da mesma milícia. Porquê é que Vasco da Gama teria sido escolhido? É um problema, é uma questão que levantam praticamente todos os estudiosos que se debruçam sobre a figura do Gama. Não sabemos exatamente quais as reais razões. No entanto, penso que é possível considerar que a sua nomeação tenha sido, por um lado, resultado da ordem militar a que ele pertencia. A Ordem Militar de Santiago é uma ordem, ou era então uma ordem, com profundas ligações ao mar, e o próprio Vasco da Gama tinha, em tempos anteriores, exercido algumas funções por ordem real, embora não estejam documentadas a realização de viagens por parte do Vasco da Gama. Portanto, temos em primeiro lugar a sua ligação à ordem militar. Depois, a proximidade da família de Vasco da Gama ao rei. O próprio avô de Vasco da Gama tinha estado muito próximo da monarquia e o próprio pai também tinha tido ligações ao rei e tinha realizado algumas iniciativas e cumprido algumas empresas por ordem do rei. Vasco da Gama não só descobriu o caminho marítimo para a Índia, mas descobriu o melhor caminho. Inicialmente ensaiada por Diogo Cão e mais tarde completada por Bartolomeu Dias, a rota até ao Cabo da Boa Esperança dificilmente serviria a navios de grande porte e com velas quadrangulares, como as das naus. Daí ser imperioso traçar uma outra com o mesmo destino, mas fugindo aos ventos contrários. A viagem de Bartolomeu Dias representou uma grande vitória e Bartolomeu Dias trouxe uma grande notícia quando demonstrou essa comunicabilidade entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, que era possível, era melhor, mais rápido, era melhor chegar à Índia pela solução proposta pelos portugueses e não pela solução proposta de Colombo. No entanto, trouxe uma notícia não tão positiva, ou pelo menos uma notícia que implicou um complementar esforço da parte de Portugal. É que era necessário descobrir uma nova rota que de Lisboa ao Cabo da Boa Esperança deveria ser a rota a navegar pela Armada, que futuramente seria de Vasco da Gama. A rota seguida por Bartolomeu Dias foi possível para caravelas, barcos com aquelas dimensões e com aquelas características, mas não era possível para barcos com outra dimensão e com outras características. De modo que houve necessidade de alguma forma, passa a expressão, descobrir um outro caminho no Atlântico, uma outra rota no Atlântico, e essa foi, digamos assim, a grande matéria de esforço durante estes anos. De modo que podemos dizer que, de facto, há um certo lapso de tempo, mas que esse lapso de tempo se pode explicar, por um lado, porque, entretanto, surgiram dificuldades ligadas já à viagem de Colombo, ou ligadas à morte e ao novo monarca, à morte de Dom João II e ao novo monarca Dom Manuel, mas também porque, entretanto, foi necessário definir uma nova rota a praticar no Atlântico. Que Índia encontrou Vasco da Gama? Primeiro o mar. No Atlântico, os portugueses eram o único povo que se aventurava em alto mar. O seu domínio era total. No Índico, os portugueses foram encontrar um mundo marítimo organizado desde há séculos. Um tráfego dominado por fortes sociedades mercantis. O Índico não era, portanto, um espaço a descobrir, mas um mar a dominar. E essa condicionante vai determinar a estratégia dos portugueses no Oriente, que rapidamente compreendem e decidem impor-se pela força da sua artilharia naval. Portugal quer ter o domínio total do Índico, quer ter o monopólio do comércio das especiarias e demais produtos exóticos com o Ocidente. Quer desviar para a Rota do Cabo as redes mercantis, que até à chegada de Vasco da Gama à Índia utilizavam o Golfo Pérsico
Majestade, aqui estão os capitães que haveis mandado chamar. Entrai! Mandei-vos chamar para vos encarregar de uma jornada que tenciono mandar fazer do descobrimento das Índias, na qual, a vez de entender, o peso de tamanho negócio não consiste nem na despesa que nele possamos fazer, nem nos riscos que nisso se aventure, senão ao serviço de Deus Nosso Senhor. Majestade, muito me apraz ouvir das vossas sábias palavras uma decisão que já há muito tardava e me levava muito descrente com os murmúrios do velho do Restelo. Meu bom Gama, já te esqueceste que a primeira qualidade da virtude é a prudência? Houve muitos e diversos votos, e os mais foram que a Índia não se devia descobrir. Porque além de trazer consigo muitas obrigações, por ser estado muito remoto de conquistar e conservar, debilitaria tanto as forças do reino que este ficaria sem as necessárias para a sua conservação. Majestade, a glória de Deus é ocultar uma coisa, mas a glória do rei é descobri-la. Não me esquecereis que demasiado para o Ocidente é Oriente. O Mare Nostrum quebrará todas as correntes e revelará uma terra imensa e desvendará novos mundos. Mas quanto mais sendo descoberta, podia trazer a este reino novos competidores, do qual já tínhamos experiência no que se moveu com el rei Dom Fernando de Castela sobre os descobrimentos das Antilhas, chegando a tanto que viéramos a dividir o mundo em duas partes iguais, para melhor o poder descobrir e conquistar. Mas, senhor meu rei, os tratados não se acordam, impõem-se. Tendes razão, pois ao lado dessas opiniões que eu considero negativas e que se limitam a defender o status quo acordado em Tordesilhas, acabou por se impor uma não outra corrente oposta de que eu, vosso rei, já partilhava. Na tradição do meu tio Dom Henrique e do meu pai Dom Fernando, sou de decidir que apressem os regimentos feitos e rumem às Índias, terra de Preste João. Majestade, dilatarei por toda a parte o reino de Portugal e trarei o fruto que compensará tanta despesa. Em boa hora, Deus dará os meios que convirão a bem do Estado, do reino de Portugal e dos Algarves. Senhores capitães, estou cônscio que nosso Senhor Jesus Cristo não vos abandonará às mercês terrenas. E se, por sua vontade, vos levar para junto dele, que vos conceda a remissão plenária de todos os vossos pecados, de acordo com a bula do Papa Alessandro VI. Ele iniciava uma nova fase da história da humanidade em que foi possível um relacionamento entre todas as partes dessa mesma humanidade. Vasco da Gama era, ao fim e ao cabo, um funcionário superior do rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel tinha decidido, no início do seu reinado, dar continuidade aos projetos de descobrimentos iniciados pelo seu tio-avô, o infante Dom Henrique, que ele muito admirava. Ele, o rei, achava, portanto, que ele estava incumbido de uma missão divina, que era, ao fim e ao cabo, a de conseguir chegar à Índia. Vasco da Gama foi, portanto, o encarregado do rei. Não foi uma figura que tomou a iniciativa de fazer os descobrimentos, ele foi cumprir uma missão do rei. E cumpriu-a bem. Uma missão difícil, porque foi a viagem mais longa que até então se tinha realizado na história da humanidade, é preciso que se diga. Foi uma viagem que durou 2 anos, exatamente, e em que mais de metade da tripulação morreu. Vasco da Gama foi, por isso, justamente muito recompensado pelo rei com o título de Dom, com o cargo de almirante, mais tarde o de Conde de Vidigueira. De Vasco da Gama resta hoje muito mais do que a memória dos feitos. Resta, em primeiro lugar, um nome que os seus descendentes usam com orgulho. Embora nem sempre sejam lineares as voltas da genealogia. Esta é a árvore genealógica da família que eu redigi aqui elaborei aqui há uns anos, com colaboração com a minha mulher e com um amigo meu que se dedicava a assuntos genealógicos e que fez a investigação destes nomes todos, porque não é fácil coligir tudo. Referência obrigatória para todos os portugueses, chama-se-lhe herói ou personalidade exemplar, não isenta de controvérsia, é certo. Vasco da Gama, bem como os títulos para além da aura,
é nome que facilmente desperta paixões e pode também despolutar cobiças. Quem representa a família de Vasco da Gama, especificamente, é uma prima minha, que é, digamos, quem tem o direito genealógico aos títulos de Marquesa de Meniza e de Condessa da Vidigueira. Conde da Vidigueira foi o título que Vasco da Gama recebeu na sequência da sua chegada à Índia e, enfim, da sua vida. De modo que ela é a representante genealógica, essa minha prima, de Vasco da Gama. As riquezas e os títulos que as viagens à Índia renderam ao almirante não impediram que, a dado passo, as relações com o rei Dom Manuel se tornassem menos boas. Em 1507, por ordem régia, a 8 de julho de 1497, uma esquadra capitaneada por Vasco da Gama sai à Barra do Tejo, roda para Bombordo e durante alguns meses mantém um rumo constante de 180 graus sul. Preparada num rigoroso secretismo, esta expedição marítima vai revolucionar o comércio mundial, transferindo as linhas tradicionais para o Atlântico. O sucesso desta viagem veio alterar o curso da história tanto no Ocidente como no Oriente. As consequências desta descoberta foram múltiplas. Uma delas, quiçá mais importante em termos científicos, veio a desmentir com 6 anos de atraso que Cristóvão Colombo, ao navegar para o Ocidente, ficou milhares de milhas aquém da verdadeira Índia. Os portugueses foram os primeiros entre as poucas nações europeias a possuir um saber náutico e uma necessária motivação para longas viagens. A vocação marítima de Portugal vinha-lhe de uma situação geográfica atlântica. Voltado ao oceano, em toda a costa do Poente e do Sul, por ele passava um intenso tráfego mediterrâneo, onde dominavam os mercadores italianos e árabes e as grandes frotas do norte da Europa. Os descobrimentos foram um resultado dessa tradição náutica, que se desenvolveu com a escola do Infante de Sagres. Tomada Ceuta, as descobertas nunca mais pararam. Primeiro, a passagem do bujador capitaneada por Gilianes, que abriu novos horizontes científicos e comerciais. Diogo Cão atingiu a Foz do Zaire e, mais tarde, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, que abriu a porta do Oceano Índico, considerado o maior feito de navegação do século XV. A Índia era só uma questão de tempo. Dom João II praticava uma política assente nos conhecimentos adquiridos noutras viagens. E embora a sua intenção prioritária fosse a Rota das Índias, pelo Cabo da Boa Esperança, não deixou de proceder em segredo à exploração marítima para as bandas do Ocidente. Para evitar conflitos, os reis ibéricos firmaram os tratados das Alcáçovas. Vasco da Gama era, ao fim e ao cabo, um funcionário superior do rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel tinha decidido, no início do seu reinado, dar continuidade aos projetos de descobrimentos iniciados pelo seu tio-avô, o infante Dom Henrique, que ele muito admirava. Ele, o rei, achava, portanto, que ele estava incumbido de uma missão divina, que era, ao fim e ao cabo, a de conseguir chegar à Índia. Vasco da Gama foi, portanto, o encarregado do rei. Não foi uma figura que tomou a iniciativa de fazer os descobrimentos, ele foi cumprir uma missão do rei. E cumpriu-a bem. Uma missão difícil, porque foi a viagem mais longa que até então se tinha realizado na história da humanidade, é preciso que se diga. Foi uma viagem que durou 2 anos, exatamente, e em que mais de metade da tripulação morreu. Vasco da Gama foi, por isso, justamente muito recompensado pelo rei, com o título de Dom,
com o cargo de almirante, mais tarde o de conde de Vidigueira. De Vasco da Gama resta hoje muito mais do que a memória dos feitos. Resta, em primeiro lugar, um nome que os seus descendentes usam com orgulho. Embora nem sempre sejam lineares as voltas da genealogia. Esta é a árvore genealógica da família que eu redigi elaborei aqui há uns anos, com colaboração com a minha mulher e com um amigo meu que se dedicava a assuntos genealógicos e que fez a investigação destes nomes todos, porque não é fácil coligir tudo. Referência obrigatória para todos os portugueses, chama-se-lhe herói ou personalidade exemplar, não isenta de controvérsia, é certo. Vasco da Gama, bem como os títulos para além da aura, é nome que facilmente desperta paixões e pode também despolutar cobiças. Quem representa a família de Vasco da Gama, especificamente, é uma prima minha, que é, digamos, quem tem o direito genealógico aos títulos de Marquesa de Nisa e de Condessa da Vidigueira. Conde da Vidigueira foi o título que Vasco da Gama recebeu na sequência da sua chegada à Índia e, enfim, da sua vida. De modo que ela é a representante genealógica, essa minha prima, de Vasco da Gama. As riquezas e os títulos que as viagens à Índia renderam ao almirante não impediram que, a dado passo, as relações com o rei Dom Manuel se tornassem menos boas. Em 1507, por ordem régia, Vasco da Gama e a sua família receberam ordem de abandonar Sines. Ordem que contrariava uma promessa de doação. Tomada Ceuta, as descobertas nunca mais pararam. Primeiro, a passagem do Bujador, capitaneada por Gilianas, que abriu novos horizontes científicos e comerciais. Diogo Cão atingiu a Foz do Zaire e, mais tarde, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, que abriu a porta do Oceano Índico, considerado o maior feito de navegação do século XV. A Índia era só uma questão de tempo. Dom João II praticava uma política assente nos conhecimentos adquiridos noutras viagens. E embora a sua intenção prioritária fosse a Rota das Índias, pelo Cabo da Boa Esperança, não deixou de proceder em segredo à exploração marítima para as bandas do Ocidente. Para evitar conflitos, os reis ibéricos firmaram os tratados das Alcáçovas e de Tordesilhas. A terra foi dividida ao longo de um meridiano que passava a 370 léguas a ocidente de Cabo Verde. Os resultados favoreceram Portugal. O rei português acautelou a posse de grandes extensões da América do Sul que no futuro configuraram o Brasil, para além da garantia do monopólio da Rota do Cabo. O rei Dom João II teve a desventura de não ver as naus rumo à Índia. A morte colheu-o um ano antes, quando o seu grande sonho estava prestes a realizar-se. A armada, capitaneada por Vasco da Gama, deixa Lisboa com um saber de experiência feito. Aproveitando os conhecimentos náuticos de viagens anteriores, a esquadra foi composta por um novo tipo de embarcações, de bojo saliente, com castelos de proa e popa, que apresentavam nas suas guaritas as famosas bombardas. Estas, com o seu estrondo e poder explosivo, foram de grande utilidade nas muitas ciladas que os portugueses sofreram durante a navegação no Índico. Ao fim de penosos e atribulados 8 meses, a frota portuguesa avista a costa ocidental da Índia. Durante 2 dias, Vasco da Gama percorreu a costa Malabar em busca de uma boa baía, Calcuta. Vasco da Gama é talvez a figura da história de Portugal mais conhecida em todo o mundo. Eu penso que é muito razoável que tal aconteça, porque ele simboliza o início de uma nova época. Quando ele saiu do Restelo, no dia 8 de julho de 1497, ele iniciava uma nova fase da história da humanidade, em que foi possível um relacionamento entre todas as partes dessa mesma humanidade. Vasco da Gama era, ao fim e ao cabo, um funcionário superior do rei Dom Manuel.
rei Dom Manuel tinha decidido no início do seu reinado dar continuidade aos projetos de descobrimento. Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, que abriu a porta do Oceano Índico, considerado o maior feito de navegação do século XV. A Índia era só uma questão de tempo. Dom João II praticava uma política assente nos conhecimentos adquiridos noutras viagens. E embora a sua intenção prioritária fosse a Rota das Índias, pelo Cabo da Boa Esperança, não deixou de proceder em segredo à exploração marítima para as bandas do Ocidente. Para evitar conflitos, os reis ibéricos firmaram os tratados das Alcáçovas e de Tordesilhas. A terra foi dividida ao longo de um meridiano que passava a 370 léguas a ocidente de Cabo Verde. Os resultados favoreceram Portugal. O rei português acautelou a posse de grandes extensões da América do Sul que no futuro configuraram o Brasil, para além da garantia do monopólio da Rota do Cabo. O rei Dom João II teve a desventura de não ver as naus rumo à Índia. A morte colheu-o um ano antes, quando o seu grande sonho estava prestes a realizar-se. A armada, capitaneada por Vasco da Gama, deixa Lisboa com um saber de experiência feito. Aproveitando os conhecimentos náuticos de viagens anteriores, a esquadra foi composta por um novo tipo de embarcações, de bojo saliente, com castelos de proa e popa, que apresentavam nas suas guaritas as famosas bombardas. Estas, com o seu estrondo e poder explosivo, foram de grande utilidade nas muitas ciladas que os portugueses sofreram durante a navegação no Índico. Ao fim de penosos e atribulados 8 meses, a frota portuguesa avista a costa ocidental da Índia. Durante 2 dias, Vasco da Gama percorreu a costa Malabar em busca de uma boa baía, Calcuta. Vasco da Gama é talvez a figura da história de Portugal mais conhecida em todo o mundo. Eu penso que é muito razoável que tal aconteça, porque ele simboliza o início de uma nova época. Quando ele saiu do Restelo, no dia 8 de julho de 1497, ele iniciava uma nova fase da história da humanidade, em que foi possível um relacionamento entre todas as partes dessa mesma humanidade. Vasco da Gama era, ao fim e ao cabo, um funcionário superior do rei Dom Manuel. O rei Dom Manuel tinha decidido, no início do seu reinado, dar continuidade aos projetos de descobrimentos iniciados pelo seu tio-avô, o infante Dom Henrique, que ele muito admirava. Ele, o rei, achava, portanto, que ele estava incumbido de uma missão divina, que era, ao fim e ao cabo, a de conseguir chegar à Índia. Vasco da Gama foi, portanto,